E se a gente pudesse comprimir 13,8 bilhões de anos de história cósmica em apenas alguns minutos? Bem, é exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje. Uma viagem de tirar o fôlego do nascimento de tudo até a formação do nosso planeta. Vamos nessa? Olha, uma escala de tempo dessas é quase impossível de entender, né? Por isso, para ajudar, vamos usar o calendário cósmico. Imagina que toda a história do universo cabe em um único ano. O Big Bang acontece no 1º segundo de janeiro. A nossa galáxia, a Via Láctea, só vai aparecer lá para março. E a gente, o nosso Sol, ele só nasce em setembro. Então, vamos começar essa jornada. Bora lá para o primeiro dia do nosso calendário, para o eco da criação. O exato momento que deu origem ao espaço, ao tempo e a absolutamente tudo que existe. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa no tempo zero, um ponto infinitamente denso onde as leis da física que a gente conhece simplesmente não valem. Numa fração de segundo, acontece a inflação, uma expansão mais rápida que a própria luz. É aqui que a matéria vence uma batalha crucial contra a antimatéria. Nos minutos seguintes, o universo é tipo uma sopa super quente e opaca de partículas. A luz ainda não consegue escapar. E só 380 mil anos depois é que o universo esfria o bastante para os primeiros átomos se formarem. E aí sim, a luz finalmente é liberada, viajando livre pelo cosmos pela primeira vez. Tá, mas como a gente pode ter certeza de que foi assim mesmo? A gente tem duas provas que são, assim, incríveis. A primeira é que o universo está se expandindo. As galáxias estão se afastando umas das outras, como se a gente estivesse rebobinando o filme de uma explosão. A segunda é que a gente consegue literalmente ver o brilho que sobrou dessa explosão. É a chamada radiação cósmica de fundo, o eco daquela primeira luz que finalmente escapou. E essa radiação de fundo nos leva para uma conexão maluca. Sabe aquele chiado, aquela neve nas TVs antigas quando o canal saía do ar? Pois é, acredite ou não, cerca de 1% daquela estática era essa radiação. Era possível literalmente ver e ouvir o eco do Big Bang na sala de casa. Desde que nasceu, o universo vive num cabo de guerra cósmico. De um lado, a gente tem a gravidade, aquela força que junta tudo, que forma estrelas e galáxias. Do outro, tem uma força misteriosa que a gente chama de energia escura, que age como uma antigravidade, empurrando o próprio tecido do espaço para se expandir cada vez mais. E olha, por bilhões de anos, a gravidade estava ganhando essa briga, ou pelo menos empatando, segurando a expansão. Mas, conforme o universo foi crescendo e a matéria se afastando, a força da energia escura começou a dominar. E há uns 4 bilhões de anos, ela venceu o cabo de guerra. E agora, a expansão do universo não está só acontecendo, ela está acelerando. Agora, respira fundo, porque a gente vai dar um salto gigantesco no tempo e no espaço. Chegamos em setembro do calendário cósmico. Vamos deixar o universo de lado um pouquinho para focar na nossa vizinhança, o nascimento caótico e super violento do nosso sistema solar. O nascimento do nosso Sol foi um verdadeiro drama cósmico em 3 atos. Primeiro tudo, era uma nuvem imensa e fria de gás e poeira. O gatilho para tudo começar foi provavelmente a onda de choque da explosão de uma supernova ali perto, que comprimiu essa nuvem. No centro dela, a pressão e a temperatura ficaram tão extremas que a fusão nuclear começou. E pronto, uma estrela nasceu. O nosso Sol. Se o nascimento do Sol foi um drama, a formação dos planetas foi um pinball caótico. Júpiter, o gigante do sistema, fez uma migração maluca para perto do Sol e depois voltou. Uma dança violenta que jogou asteroides para todo lado e basicamente roubou o material que deveria ter formado Marte. As cicatrizes dessa dança a gente vê até hoje. Urano está tombado de lado e Mercúrio perdeu um pedaço da sua crosta nessa confusão toda. A arquitetura do nosso sistema solar tem uma explicação. Uma fronteira invisível chamada linha de congelamento. Perto do Sol, na fornalha rochosa, era quente demais, então só rocha e metal conseguiram se juntar, criando planetas pequenos e sólidos. Mas para lá dessa linha, nos gigantes frios, a água e outros gases podiam congelar. Isso permitiu que os planetas ali ficassem gigantescos, com atmosferas imensas. Ok, agora vamos fechar ainda mais o foco. Num pequeno ponto azul e rochoso. Chegamos em casa. É final de setembro no calendário cósmico. E a Terra e a sua Lua estão prestes a nascer de um evento inacreditavelmente violento. A história da nossa Lua é chocante. No comecinho, a Terra era uma bola de magma. Aí, um objeto do tamanho de Marte bateu de frente com ela. O impacto foi tão brutal que arrancou um pedaço do nosso planeta, lançando destroços para a órbita.
Esses destroços se juntaram e formaram a Lua, um evento super violento que, ironicamente, acabou nos dando um clima mais estável por ter estabilizado a rotação da Terra. Mas e a água e o ar? De onde vieram os ingredientes para a vida? A resposta veio de dois lugares, de cima e de baixo. De cima, um bombardeio de cometas e asteroides trouxe o gelo que formou os nossos oceanos. E de baixo, vulcões em erupção constante cuspiram gases do interior do planeta, criando a nossa primeira atmosfera. E debaixo dos nossos pés, a Terra é uma máquina viva. Tem uma crosta fininha flutuando sobre o manto de rocha derretida que não para de se mover. E lá no centro, um núcleo de ferro girando gera um campo magnético super poderoso. Esse é o nosso escudo invisível, que protege a gente da radiação mortal que vem do Sol. E tudo isso nos traz para a parte final da nossa jornada. Uma conclusão que conecta essa história cósmica gigantesca diretamente com cada um de nós. O entendimento de que não estamos apenas no universo. O universo está em nós. Pensa só nisso. O hidrogênio que forma a água veio direto do Big Bang. Mas quase todo o resto, o carbono dos seres vivos, o oxigênio que a gente respira, o ferro no nosso sangue, tudo isso foi criado no coração de estrelas que viveram e morreram bilhões de anos atrás. Quando elas explodiram, espalharam esses elementos pelo cosmos. Nós somos basicamente o resultado de um programa de reciclagem estelar. Então, a conclusão é realmente profunda. Nós somos literalmente poeira de estrelas. A cada respiração, a cada batida do coração, a gente carrega o legado de estrelas que morreram muito antes do nosso Sol sequer existir. É como diz a citação, não estamos apenas no universo, nós somos o universo. Uma forma que o cosmos encontrou para tomar consciência de si mesmo. E isso deixa a gente com uma última pergunta, né, para pensar. Se nós somos o universo se conhecendo, o que será que ele vai descobrir em seguida? O que está por vir?